E na Câmara dos Deputados, a expectativa é também para a última semana dos trabalhos das CPIs do MST e das apostas esportivas. As duas comissões deveriam acabar na semana passada, mas foram prorrogados os trabalhos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A CPI, que apura os atos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aguarda agora o parecer do relator, deputado Ricardo Salles. Ele já demonstrou pessimismo quanto à aprovação do relatório. Na última sexta-feira, Salles disse à CNN que vai pedir o indiciamento de 10 pessoas e mostrar que há trabalho escravo em assentamentos do MST. Deputados da base governista devem apresentar um parecer paralelo. Já a CPI das apostas esportivas prevê ouvir amanhã representantes de sites de apostas e o jogador Luiz Henrique, que atua na Espanha e é acusado de participar de esquemas de apostas. A avaliação de que a aprovação do projeto de lei que regulamenta as apostas pode ter enfraquecido a comissão. Vamos falar sobre tudo isso com eles? Leandro Rezende, Basília Rodrigues e também a Larissa Rodrigues, a família Rodrigues aqui. Até deu aqui uma confusão. Vamos começar. Ô Larissa, vamos lá trazer um pouco do balanço que a gente tem até aqui nessa reta final de várias CPIs. Qual foi aquela que cumpriu as expectativas e aquela que deixou a desejar, tanto para o governo, para a oposição, quando eles traziam ali o que esperar dos trabalhos de deputados na Câmara? Ia falar justamente isso, a expectativa de quem, né? Depende muito desse questionamento. Porque, por exemplo, a CPI do MST, ela foi colocada, e há esse entendimento, realmente numa espécie de CPI para dar voz à oposição. Tanto que desde o relator ao presidente desse colegiado são opositores ao atual governo. Outras CPIs do mesmo assunto, inclusive, aconteceram em outras épocas no Congresso Nacional e nunca se chegou a nada diferente ou uma espécie de criminalização desses movimentos sociais, que sempre foi uma vontade, digamos assim, mais da direita e do agro aqui do nosso país. O que se tem dessa CPI? Ela acabou ainda perdendo o foco, que era pelo lado da oposição, né, de tentar realmente bater nesses movimentos sociais, porque teve no meio do seu trabalho da CPI uma espécie de derrota que foi imposta, inclusive com a ajuda do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles conseguiram mudar alguns membros do colegiado, mesmo partidos de centro. Nesses partidos que a gente vem falando tanto, né, PP, Republicanos, União, que são partidos de centro que durante muito tempo foram considerados oposição ao Palácio do Planalto e agora caminham para ser mais base do Planalto, com essa tentativa de se conseguir esse acordo, fazer base esses partidos, teve mudança nos membros, dando uma derrota para a oposição. Ficou muitos membros dentro do colegiado contrários ao que essa CPI tentava fazer no início, que era criminalizar algumas ações do MST. Tanto que agora há uma expectativa até de não se apresentar o relatório. Inicialmente queria apresentar esse relatório, mesmo trazendo alguma espécie de criminalização do Movimento Sem Terra, mas agora até fala a própria base do governo de apresentar um relatório paralelo, mostrando que para o governo seria a verdade do MST. Então perdeu força no andar dos trabalhos, essa CPI, nessa força que consiste, inclusive, mas dar uma voz à oposição. Durante muito tempo se conseguiu, mas no andar dos trabalhos agora o balanço é de que, no fim das contas, o governo conseguiu diminuir o trabalho e o que poderia ser uma crise para o Palácio do Planalto durante o andar dos trabalhos dessa comissão que investigava os movimentos sociais. Por falar em comissões enfraquecidas, Leandro, há pouco trazia informação de que há uma avaliação de que a CPI das apostas, ela perdeu força com a lei das apostas esportivas. De fato, é essa a leitura que a gente pode ter? É isso, Carol, porque o governo mandou uma medida provisória, né, para poder regulamentar esse mercado das apostas esportivas. E a CPI foi criada na esteira de uma grande investigação do Ministério Público que revelou um esquema de manipulação de aspectos do jogo de futebol e que terminou com vários atletas banidos do esporte de maneira definitiva, inclusive, pela FIFA. Nessa esteira, a CPI das apostas esportivas foi criada
criada, mas acaba que o debate que deveria ter se dado dentro dessa CPI, acaba que foi um debate deslocado para a discussão maior do Congresso Nacional, de como regulamentar esse mercado das apostas esportivas e como tratar desse tema de um ponto de vista, inclusive da criação de políticas públicas, porque é um mercado que movimenta bilhões de reais que o Brasil não estava acostumado a lidar e que teve uma influência no produto final, que é o jogo, né? Então, diante disso tudo, a CPI acabou sendo ofuscada. E essa coisa também de você ter várias CPIs de temas diferentes ao mesmo tempo, acaba que, confunde a população brasileira, dois, divide a atenção do próprio legislativo, né? A CPI do MST, por exemplo, que começou com um grande apelo, que seria ali que a oposição vai para cima do governo Lula, está terminando com dificuldade até para aprovar o seu relatório. A CPI das apostas esportivas vem para falar sobre o esporte mais popular do Brasil e também vai terminar sem que tenha gerado uma grande repercussão. Nesse sentido, então, Carol, acho que fica a lição aí para o futuro, né? As ações, quando elas são mais concentradas, elas tendem a gerar efeitos mais positivos. Para ficar no exemplo que a gente sempre traz, a CPI da pandemia era a única rolando e foi uma CPI que, de fato, produziu muito mais barulho e muito mais resultado do que todas essas que estão em curso agora. Carol. CPI da MST, portanto, o Basília Leandro nos lembra, frustrou a expectativa da oposição. Trazia também a informação de agora há pouco. O próprio relator, o deputado Ricardo Salles, acredita que o relatório não deve ser aprovado pela comissão. O que aconteceu? Faltou articulação da oposição ou foi o governo que chegou mais forte? É uma montanha que pariu um rato, né? São comissões, tanto da CPMI do 8 de janeiro quanto essa da CPI do MST, que colaboraram mais com a polarização do país, fizeram muito barulho, né? Deram muita dor de cabeça, mas como bem pontuou o Leandro Rezende, a do 8 de janeiro pelo menos está produzindo resultados. A CPI do MST ficou aquém das expectativas, né? De toda aquela campanha que foi feita de início pelos parlamentares de oposição. Vários outros assuntos acabaram ganhando holofotes. A dificuldade ali, uma falta de acordo de procedimento entre os parlamentares em tratar bem, no mínimo bem, de maneira cívica, né? De maneira civilizada, as integrantes, as deputadas da comissão, por exemplo, houve aquele imbróglio naquele dia em que o presidente do grupo sugeriu que uma das parlamentares queria comer hambúrguer. Então, isso acabou dando mais notoriedade à comissão do que a própria investigação. Fora operações, inquéritos que tramitam no STF e que recaem sobre investigadores da comissão, sobre outros casos. Então, eles também tiveram estes empecilhos, né? Esses obstáculos no meio do caminho que acabaram dando mais atenção para a vida pessoal dos políticos que estavam ali investigando ou para a falta de civilidade no tratamento de políticos homens e políticos mulheres ali num acordo, né, de conversa dentro da comissão, do que o resultado, o produto da comissão em si, que é a investigação sobre as dezenas de invasões que estavam acontecendo no início deste ano pelo Brasil. Invasão de terras, inclusive terras produtivas pelos movimentos de sem terra. Então, havia uma razão legítima para tanto, apoio dentro da casa, até com um apoio expressivo de integrantes da frente parlamentar da agropecuária, mas na prática a comissão ela acabou não desenrolando. Então, por essas questões, a gente vê aí as razões que naufragaram a CPI do MST. O presidente da casa, Arthur Lira, ele já explanou, né? Já afirmou para interlocutores que viu pouco resultado nessas comissões que acabam levando muito à polarização do país e que não era favorável à prorrogação de nenhuma dessas comissões. Eu até trouxe esta apuração aqui na CNN algumas semanas antes das minhas férias. Mas nesse meio tempo houve uma reunião de lideranças com o presidente Lira em que foi feito um apelo para ele para que houvesse essa prorrogação de uns 10 dias para a apresentação do relatório, para fechar, né, para passar a régua e fechar essas comissões, porque integrantes destes grupos reivindicaram mais tempo sob o argumento de que tiveram o seu calendário atravessado por uma reforma tributária.
que pelo menos durante uma semana, e fato isso aconteceu, as reuniões dessas comissões permanentes, não permanentes, por ordem de Arthur Lira, foram suspensas porque eles se debruçaram ali na votação da reforma tributária. Então, de fato, Lira prorrogou, mas mesmo por uma questão de acerto ali entre os parlamentares para fechar a comissão, não pelo interesse ou por uma valorização do que eles conseguiram produzir até aqui.